possibilidade de desabidá-las, é o que a gente sabe, a possibilidade de desabidá-las. E houve uma cessão de várias, eu não sei se a gente pode chamar com esse nome, de uma grande parte do território aqui para os jesuítas, aí o Dida me ajuda também, e uma parte destinada a se transformar em parque. Então é isso que eu tenho na memória. E essa parte, então, para lá da Anhanguera, é utilizada pelos jesuítas, tanto é que eles construíram uma faculdade, que na época seria, então, eu acho que, assim, aí é uma hipótese, né, Sueli, que era como se uma restituição às coisas que tinham sido aproveitadas aqui no lugar, né? Então, uma restituição. Seria construída uma faculdade ali para a utilização da população da região, que na verdade não foi, né? Ela foi utilizada, ela está lá e ela tinha esse teor de se transformar numa faculdade. Na verdade, os jesuítas não prosseguiram com esse processo, ela está lá, é um prédio muito interessante, até tem instalações, as pessoas poderiam se abrigar lá, mas daí ficou mesmo para os jesuítas. E eles também construíram um colégio particular do São Luís, eles têm essa ligação com o São Luís. Então os alunos de lá vêm para cá. Tem 2 lugares lá, um para os pobres e outro para os ricos. Um para os pobres é para cursinhos populares, essas coisas todas, e um para o pessoal de São Luís passar fim de semana, e os próprios seminaristas e assim por diante. A justificativa é, pois, considera este bem com valor cultural e que estava, na época, correndo risco de descaracterização ou perda irreparável. Não hesita, desta forma, em recorrer ao escrutínio do Conselho para propor um tombamento. Então, naquela época, como eu falei logo no início da aula, havia essa possibilidade dessa área virar o CEAGESP, e havia também a Vega, que é uma das empresas... depois preciso falar alguma coisa Vega, sobre isso. Que também tinha interesse nessa área, tanto para a questão das cavas virarem expansões aí da questão do aterro, tinha uma negociação em torno disso. 2001. A área, na época do tombamento, é curioso que cada lugar dá uma área diferente, né? É mais ou menos 9 milhões de metros quadrados, mais ou menos. Mas o preciso mesmo é 8 milhões 957, alguma coisa, né? No processo eles falam em 9.100 metros quadrados de área. É o maior parque municipal. Para a cidade também isso é importante. É o maior parque municipal do município de São Paulo. Por que eles consideram... Bom, vou ler aqui. Considerando que o tombamento de um bem não significa que todos os outros semelhantes também devam ser tombados, porque é a questão da singularidade, considera-se que o Anhanguera é uma relíquia. Então, aquela ideia da área natural não extensa, é uma relíquia. E aí, um técnico que já faleceu, chamava-se Dalmo Rosalém, ele justificou por que ele achava que isso era uma relíquia. Então, ele considerou o seguinte, que o parque é coberto por eucaliptos, mas que a área ela tem ligação com as atividades econômicas da antiga ferrovia, que era uma fazenda de produção de recursos da madeira de eucalipto para a ferrovia. Apesar de que esses eucaliptos não são de dormentes, né? Não são os que dão dormentes, porque o eucalipto de dormentes é o Citriodora, e aqui são eucaliptos mais parecidos com os que se usa para fazer papel, que é o Alma, né? E o Tenente Cortes. É a fábrica de papel Mas encostado. a locomotiva era movida com o quê? Eles Tem a ver mesmo com a melhoramento. também, isso eu vou falar, energia. Então, porque o Tenente Cornes e o Alba são madeiras mais moles, né? O de dormente é o Citriodora, que é uma madeira densa. Lembrando que isso aqui tem mais de 120 anos de produção de salário. Também. É importante notar que antes do avanço da indústria de celulose e papel, o eucalipto se destinou à produção de energia, que é o que ele está falando. Lenha usada nos transportes ferroviários, carvão e dormentes. Aqui, no caso, a ligação desta produção está associada à fábrica de cimento. Então,
A proteção do Anhanguera não deve se desvincular da fauna. Essa é uma primeira coisa. A conservação desta área, eu estou tirando frases do técnico, tá? Então é aspas, tá? A conservação desta área, além de ajudar a preservar a memória, está vinculada ao uso desta espécie, eucalipto, ao transporte ferroviário através da ferrovia EFTP, né? Que em fase avançada de estudo para a reativação desta área também, assumiu valores ligados ao lazer cultural e histórico e também ecológico. Vejam que ele tenta mostrar naquelas três frentes o valor, um pouco do estético com o ecológico. Né? Aspas de novo. Além da vegetação em questão, há um importante rio para a região, o Juqueri, que se situa ao longo da ferrovia, com sua mata ciliar preservada na maioria dos trechos. Então, isso é uma outra questão importante que a gente deve ressaltar, porque a maior parte da vegetação ciliar da região está comprometida. Talvez aqui tenha alguma chance da gente ter, de novo, uma relíquia. Né? Através da fauna local, há importante troca e disseminação de espécies naturais, resultando no repovoamento da floresta de eucaliptos. Isso está errado. O tombamento desta forma, além de atender aos anseios da população local da região e de entidades preservacionistas, é de grande importância para resgatar o contato da população urbana, principalmente as novas gerações com a natureza. Lembra que eu falei logo no início, aquela coisa do valor ligado ao uso humano, bem-estar, ter um espaço, lazer, para a região é super importante, isso ele considerou como um valor. Queria começar os problemas. Em 3 de julho, a Companhia Melhoramentos pede vistas ao processo, alegando divergência entre esse objeto e a notificação. Em 14 de agosto de 2001, o engenheiro que deu parecer Dalmo Rosalém esclarece que não houve equívoco no traçado do perímetro. Então, porque esse é o perímetro original, que pega toda essa área que está entre a Bandeirantes e a tinha uma fotografia, que pega toda a área vegetada, né? Eu não sei se pega essas áreas novas. A Vega está aqui, ó. Você conhece bem a área, né? O que está achurado é o parque. Atualmente o parque tem esse perímetro ainda, não é diferente. Onde está a Vega, Sueli? Aqui, Aqui. A Vega com engenharia ambiental. Ah, tá. É encostada no parque. Né? Quero no chão? Questiona dizendo que o tombamento iria prejudicar as atividades. Por quê? Porque todo tombamento tem área envoltória. Todo tombamento, nessa época, tinha 300 metros de área envoltória. Se o tombamento é o limite do parque, parte do lixão estava dentro do tombamento como área envoltória. Qualquer atividade que eles fossem fazer, eles tinham que pedir autorização. Lembra? Todo mundo tem que pedir autorização. A Maria, não sei quem, tem que pedir autorização. Então as empresas, elas ficam muito incomodadas com esse procedimento, porque isso, de fato, o dinamismo econômico às vezes não acompanha a velocidade dos órgãos licenciadores, e o CONDEFAT é um órgão licenciador, então o questionamento foi que as atividades ficariam prejudicadas. A Vega estava questionando isso e as terras pertenciam à companhia onde a Vega ia se instalar? Eu não sei, isso Ela, Sueli, na verdade, então, a Vega tem uma concessão para atuar aqui na região. Ela tem uma concessão por tantos anos aí, eu não sei ao certo, e foi conseguido durante o governo da Marta, essa concessão de exploração do lugar. E a Melhoramentos, então, ela está contestando um lugar aqui que se chama Fazenda Manquinhos, que é o outro lado dessa pista, dessa Fazenda Manquinhos. Eles têm um estudo que nós participamos de uma reunião, eu, Euler, Mário, Márcia, Regina. E tenta dar uma acertada na situação, reduzindo o tombamento. Felizmente, o colegiado não aceitou, porque eu fui conselheira nessa época, havia uma guerra contra esse presidente, porque ele avocava todos os projetos, ele foi corrupto, ele pegava e ganhava dinheiro dentro do CONDEFAT, era um horror. Ele autorizava a obra, ganhava porcentagem de obra, ele faleceu já, falando mal de um anjo ou, né? Anjo para quem, né? Ele fez muitos negócios e nessa época tudo que ele trazia não passava. Não interessava se era bom ou não, tudo que ele trazia, todo mundo já desconfiava que devia ter acordos. Então não passou. Aí, um pouco depois, volta a questão do perímetro e esse perímetro é aprovado.
Aí o que acontece? Em novembro de 2008, fica guardado anos esse processo. De 2002, não sai a resolução, né? O perímetro vai e volta, não foi aceito, mas depois foi aceito, e só em 2008, uma historiadora, Ana Luísa Martins, que talvez vocês devam conhecer, uma excelente historiadora, tem uma carreira maravilhosa na questão de patrimônio, ela ressuscita esse processo para dar andamento. Então o que ela faz? Ela pede para que o processo seja, a equipe técnica escreva a resolução, defina o perímetro e o processo vá para o conselho. Ao mesmo tempo, então, em dia 15 de 12 de 2008, o prefeito Gilberto Kassab declara áreas de utilidade pública para serem desapropriadas, e aí, acho que é isso que a Helena acabou dizendo, que compra-se outras áreas, acaba-se desenhando o parque municipal, e eu não sei se foi esse recurso que você falou, mas as áreas agora são da prefeitura, muitas áreas aqui do parque não é talvez mais com usada. vistas a fazer essas coisas aí, né? Em 24 de dezembro de 2008, uma procuradora aparece no processo, eu não sei porquê, tem um documento que aparece, e solicita a manifestação do técnico sobre o desenho do tombamento do Parque Anhanguera. Em 29 de janeiro de 2009, o tempo já está chegando no atual. A gente tem várias plantas que são anexadas ao parque, e conclui-se que as áreas que foram desapropriadas pela prefeitura, declaradas de utilidade pública, deveriam ser incluídas no tombamento, porque não eram áreas que estavam previstas no primeiro desenho. Isso posto, a prefeitura considera que está tudo ok, e em junho de 2009, a diretora então do GEI, que agora é quem faz o tombamento, faz um decreto e encaminha para o conselho. Todo decreto de tombamento, ele é passado por um conselheiro. Então vai de novo para um conselheiro, isso já em 2009, 2002 a 2009. A conselheira Neide Barroca Fácil relata, pega o processo para relatar. 3 meses depois, ela não faz o relato, entrega o processo sem relatoria. Então foi para ela, ficou 3 meses, ela achou muito difícil, provavelmente, entrar nessa história de definição de limites, e sai. Aí em 2010, a GEI solicita novamente ao órgão do CONDEFAT que novas documentações sejam apensadas ao processo. Essa nova documentação, o que é? São essas plantas da desapropriação, é o projeto da marcenaria 2010, é o projeto dessas reformas que foram feitas aqui dentro, né? E aí, em 24 de março de 2010, a historiadora Michiko Watanabe, ela faz a minuta de tombamento e encaminha para o conselho. Nesse momento, uma outra conselheira e uma procuradora dão o seguinte parecer. O processo demorou muito tempo e sempre foi essa coisa do desenho. E essa promotora, mesmo com todas as consolidações, com a proposta de resolução e o fato de já estar tombado pelo Conselho, mas não ter legislação, então não dá para dar parecer, não ter critério para você dar pareceres, dizer o que pode e o que não pode na vizinhança ou dentro do parque, essa procuradora, Alessandra Ferreira de Araújo Ribeiro, conclui que, embora esteja demonstrada a necessidade de o Parque Anhanguera ser tombado, as restrições estabelecidas no futuro decreto de tombamento, que é o documento que a Elizabeth fez, depois eu posso mandar para vocês em cópia, poderão servir para dar uma eventual ação de indenização ou desapropriação indireta, caso o senhor José João Abdala, filho, continue detendo a propriedade, porque tem uma parte que ainda é propriedade dele. Desapropriações, tem uma parte, resultado que dependerá do término da ação de cobrança por ele proposta. Ele entrou com um pedido de cobrança de desapropriação indireta. Destaca, dentre outras coisas, que na ação de cobrança em trâmite proposta por José João Abdala Filho, não se vislumbre nenhuma consequência negativa como resultado do tombamento. Ele fala, olha, não tem nada de ruim no tombamento, mas eu não quero. Científico, a gente falou o fenômeno, né? Qual é o fenômeno que a gente pode destacar aqui?
esse fenômeno de você ter uma floresta plantada, hoje com uma autorregeneração natural. Isso é um conhecimento importante que alguém, ao estudar, pode nos dar boas É informações. natural ou se ele A autorregeneração é natural. Mas tem também, porque eu vejo nas caminhadas raras que eu faço, o pessoal fazendo, plantando. Também tem isso, também tem. Gente, olha, a gente vai, esse assunto, como o da fábrica, como o território do Jaraguá, que a gente vai visitar, a área indígena do Jaraguá, eles estão servindo na disciplina para a gente fazer discussões sobre nós mesmos, que vamos colaborar todos aqui com o Perus, com essas questões ambientais, socioambientais, da gente poder construir algo ao final do curso que fique como um legado que ajuda a avançar na constituição dos territórios de cultura. Né? Posso compartimentar a paisagem. Depois um item mais sobre dinâmica, que aí são perguntas, que a gente vai para aspectos históricos e aspectos ambientais. Depois sobre a apropriação econômica, e aí a gente pode ver alguma coisa do entorno, a questão dos interesses que a gente falou aqui que existem. O pessoal vem domingo, né? Vem. E é uma área que comporta bastante gente. Muita gente. E Ibirapuera, às vezes, você fica agoniado com tanta gente, né? Da agonia mesmo. Não é possível silêncio, né? Não, mas é isso. Mas Agora, aqui aos domingos, tem. Nossa, sábado e domingo. Agora, ainda a gente fez uma pesquisa no outro semestre, 100 pessoas, muito poucas tinham o parque como uma opção de lazer. Mas não citavam o parque. Do bairro. Aí a gente estava lembrando do ônibus, o ônibus que vinha só para o Parque Anguera, e aí o afluxo aumentou bastante de pessoas. Esse é um dificultador, não é muito fácil chegar aqui. As pessoas veem muito lazer também como prática, não chegar aqui para parar e ficar... Só respirar. Mas ó, já viu um público diferente, os caras que fazem cross com bicicleta, já tem umas outras. Não, mas eu digo de Já tem futebol e churrasco. R$3 pra